Salve, rapaziada. Fim de jogo lá no Maracanã, né? Pouco tempo. Corinthians 1, Fluminense 3, Corinthians 1. Uma atuação patética do nosso time, né? Depois de 11 dias novamente treinando, né? Com tempo para treinar. E eu volto a falar uma coisa que eu falei no começo do ano, tá? Após que o Corinthians tinha as desculpas perfeitas após atuações ruins, eliminações e essas coisas patéticas que a gente viu. Qual foi a primeira coisa que o Dorival falou quando o Corinthians foi eliminado pelo Novo Horizontino? Falta de pré-temporada, que não tinha tempo para treinar. É a desculpa perfeita para eles usarem. Quando o Corinthians ficou 2 semanas sem jogar, porque foi eliminado pelo Novo Horizontino, volta contra o Coritiba, toma 2-0 em casa, Coritiba passa o carro, sem sofrer gols, sem ter chances claras de gols, e o Corinthians leva uma surra. Mais 11 dias, data FIFA. O Corinthians volta pior do que parou contra o Flamengo há 2 semanas atrás. Um 2-0, um 3-1 hoje, que poderia ser muito mais. Se o Fluminense tivesse um pouco mais de raiva do Corinthians, essa é a realidade. Se o Fluminense tivesse raiva do Corinthians, podia fazer 4-5. É que não tem raiva, não tem rivalidade. Mas se tivesse raiva, era uma goleada. O Fluminense é muito melhor do que o Corinthians. Talvez peça por peça não seja, mas tecnicamente é melhor treinado, tem um trabalho mais bem feito, os jogadores sabem o que fazem com a bola, os caras não erram passe. Tem um meio armador argentino, porque a gente não pode dizer que é meio armador, porque não arma nada. O meio armador argentino deles, a bola cola no pé deles, e dá um tapa, e pifa, e dribla, e corre. O nosso só fica no chão, fica reclamando com o juiz. Então, esses caras têm a desculpa perfeita. E a minha paciência acabou com o Dorival. Porque quando a gente começa a pensar que todos os jogadores são ruins, eu acho que o problema não está nos jogadores também. Não está só nos jogadores. Está no trabalho pífio do técnico. O Dorival perdeu o elenco. O Dorival perdeu esse elenco. Quando ele coloca o Charles no lugar do Zacaria, do Matheus Pereira, ou deixa o Linga no banco, se o Linga jogou um tempo inteiro, ele poderia ter começado jogando. Para mim é isso. Se ele jogou um tempo inteiro, ele poderia ter começado jogando. Você deixa o Yuri sofrendo sozinho lá na frente. A sua zaga não protege o menino da base. Que, por sinal, tá? A parte boa do jogo hoje, tá? Que se não fosse o Cauê, era 5-6. Porque mesmo sem se esforçar, o Fluminense chegou umas 2, 3 vezes lá ao natural. E se não fosse o Cauê, era 6. Ele faz 2 defesas seguidas. Um menino seguro. Mas toda vez, o Patrick vai falar isso e a gente já conversou sobre isso, toda vez que é um menino da base estreando, a defesa desaprende a jogar futebol. Desaprende. Felipe Longo estreou contra o Santos na Vila ano passado. Deixaram o moleque na podre toda vez. Hoje o Cauê de novo. E mesmo assim o moleque segurou a onda. Tomou 3 gols. Nenhum teve culpa dele. Uma foi o Gabriel Paulista. O outro, o Gustavo Henrique, a bola passa no pé dele. Ele não consegue tirar. Mas foi muito forte. Zagueiro profissional, a bola passou no pé dele. Aí tem um lateral esquerdo que a galera fala que é pra seleção. Ele acredita, aí acha que é craque. O lateral direito acha que é gênio. Mas é isso aí, Patrick. O que você acha aí do jogo? Vamos passar um pouquinho de raiva nesse pós-jogo aí. É complicado, né, gente? Boa noite aí pra todo mundo. Uma atuação muito pífia. Bom, 11 dias para isso aí é muito complicado, né? Então, assim, eu não vou isentar jogadores, a não ser aqueles que tiveram, de fato, boas atuações. E a gente pode falar, assim, do Cauê, que eu acho que foi uma das coisas positivas que a gente teve, né? O Yuri a gente isenta porque, o único lance que o cara teve foi no segundo tempo, ele já estava cansado já de correr atrás de lateral, e aí ele foi dar um passe pro Lingard e acabou pensando uma coisa, executando outra, e isso foi nítido, né? Então pode ser, de alguma forma, por isso que o Dorival tirou, mas eu não vou isentar a galera, né? Falar que bem por cima, assim, tipo, o Zacaria é muito consciente,
eu acho que entrou bem, o Lingard também, assim, a galera precisa de minutagem para poder, de fato, render com a camisa do Corinthians. Mas o restante, por mim, voltava todo mundo do Rio de Janeiro andando, porque não tem condições, né, gente? A gente tem 11 dias de preparação, todo mundo chegar aí no pré-jogo e falar que o time teve bons resultados, né, que o time teve uma evolução. E qual que foi a evolução? Né? Fala para mim, qual que foi a evolução? Gabriel Paulista parece que está contaminado aí pelo futebol brasileiro, não é possível, porque não acerta mais nada, e aí no final tá lá na frente, lá querendo fazer pivô, querendo correr e dar bote no goleiro, sabe? Isso você já vê que é um time desorganizado. E o lance que sai uma das defesas do Cauê, ele vai dar um bote lá em cima, lá porque o Mateuzinho tá voltando andando, e aí ele dá o espaço, né, pra jogada acontecer. E aí você tem o Alan, que tava fazendo um jogo regular pra ruim, mas não era, tipo, o pior jogador do Corinthians. E aí, num lance totalmente idiota, gera uma confusão, a gente perdendo o jogo, a gente precisando ganhar, e aí o cara faz um gesto lá e o cara é expulso pelo gesto, gente. É algo, assim, inacreditável, sabe? Poderia E ter você sido vê o expulso incômodo. com os tapas, né? Poderia ter sido Exatamente. expulso com os tapas. Porque o Lúcio Acosta, que todo mundo sabe que é um jogador folgado mesmo, é um cara que pega a bola, que ele vai para cima, que ele arrumou confusão com o Gabriel Paulista já no começo do jogo. Então todo mundo sabia que era assim, é só os nossos gringos que amaciam, sabe? É só os nossos que amaciam. Os outros, eles provocam mesmo, eles dão porrada. E você vê, por exemplo, teve essa jogada do Lingard com o Yuri, que ele se lamenta ali pelo passe errado. Teve outra jogada também que ele se lamenta ali também. E teve um lance ali no finalzinho do jogo, o Zacarias chamando a atenção do Angileri, porque ele teve que voltar para marcar, porque o Angileri estava cobrindo o zagueiro que subiu, gente. Pelo amor de Deus. E aí você falar para mim que você teve 11 dias de preparação e você teve evolução, terminando o jogo com seu zagueiro como centroavante, lembrando que o rival fazia isso há um tempo atrás, né, para desespero. Gente, sinto muito, Dorival, obrigado pelos títulos, mas é rua, gente, é rua. Porque se o Dorival não cair, o Corinthians vai cair. Quando você vê o seu zagueiro indo para o ataque, quer dizer que todo o seu planejamento foi por água abaixo, você foi engolido pelo adversário, tomou 3-0 no tempo normal, aí você vai pro desespero para querer fazer um gol. Tá? A escalação. A trinca ali, o quarteto da zaga ali titular. Tem o Cauê, que hoje foi titular porque o Hugo estava na seleção. Aí começa o meio de campo. Alan. Beleza. Foi titular porque contra o Flamengo não pôde jogar, né? Aí vem Charles, tá? Aí você tinha o Matheus Pereira no banco. Você coloca Charles. E o Charles não consegue acertar um passe. Pelo contrário, né? Acerta no pé do adversário. Aí vem Bidon, o André, Bidon e Garro. Não dá certo Bidon e Garro juntos. Nunca deu e não vai dar certo agora. O Dorival insiste. Não quer colocar o Lingard. Você coloca o Vitinho. É a solução? Não é, mas é melhor do que você colocar Garro e Bidon juntos. Você anula um ao outro. Se o Garro jogar, não tem que jogar o Bidon. Se o Bidon jogar, não tem que jogar o Garro. Quem tá melhor? Bidon. Então o Garro vai pro banco. Simples. Você bota o Vitinho. Pelo menos você tem alguma coisa de velocidade. Se não, o Dorival não ama o Kaique, põe o Kaique. Coloca o Kaique, não o Dieguinho, que hoje caiu sozinho. Antes da bola chegar no pé dele, caiu sozinho. O Labiá dá um passo para ele, ou o Lingard, não lembro. Ele cai sozinho. Antes da bola chegar, ele cai sozinho. Ele de costas, sem marcação. Que o Fluminense, os jogadores do Fluminense olharam o Dieguinho e falaram assim: eu que não vou marcar esse cara pra quê? A natureza cuida. É aquela famosa frase: a natureza cuida. Os jogadores do Fluminense cagaram pro Dieguinho, tanto que saiu o gol, porque eles não marcam o Dieguinho, tem um bate-rebate lá, cai no pé do André,
O André faz o gol. E fizeram uma força pra anular o gol, né? Eita, mas que força que fizeram pra anular o gol. Vocês viram o último lance? Que o Fábio entrega a bola no pé do Gustavo Henrique e o juiz dá falta, mas o Gustavo Henrique não fez nada com o Fábio. Ele cai, ele encaixa a bola, ele cai no pé do Gustavo Henrique, ele solta a bola, o Gustavo Henrique quase faz o gol e o juiz dá falta. Se a bola entra, eu creio, olhando pelo mundo ideal, que o VAR ia ver e ia dar gol, tá? Mas o Gustavo Henrique teve a capacidade de errar o gol também. É complicado também. Mas o trabalho do Dorival esse ano é horrível. O Corinthians tem um jogo bom esse ano, que foi o jogo contra o Flamengo na final da Supercopa. Só. Contra o Palmeiras, a gente competiu, mas não foi um jogo brilhante. O Corinthians tem um jogo bom no ano, que foi contra o Flamengo. Só. Essa é a realidade. Mas não teve tempo para treinar. Teve aí. Se juntar deu 21 dias. Se juntar as duas paradas que teve aí, uma pela eliminação patética para o Novo Horizontino, que o nosso rival não fez nem força para ser campeão. É a realidade, né? Não fez nem força para ser campeão. E a gente tomou um sufoco, era para ter tomado mais do que 1-0. Não fizemos um ataque naquele jogo. Aí é eliminado, tem uma semana e meia, pega o Coritiba, toma uma ataca. Depois tem 11 dias. Olha como é que volta. Aí vai querer correr contra o Internacional, né? Rapaziada, esse jogo foi um aperitivo. Se esses caras jogarem com essa vontade, o Corinthians vai ser trucidado na Argentina semana que vem. O Corinthians vai viajar para o Uruguai, na casa do Peñarol, e vai ser trucidado. Se jogar com essa vontade, se jogar com essa postura nojenta, a gente vai ser trucidado. Mas o Platense não é o mesmo time que foi campeão argentino. É time argentino com vontade de amassar brasileiro. Time argentino tem vontade de trucidar time brasileiro. Os caras vão com sangue no olho para amassar a gente. E se esses caras estão com essa postura corpinho mole, vai tomar 3 tapas na cara na Argentina. Volta a repetir, o Fluminense não tem raiva do Corinthians, por isso que não goleou. A Argentina não tem raiva de brasileiro, tá? A Argentina odeia brasileiro. Se eles tiverem a oportunidade de golear a gente na Argentina, a gente vai ser goleado. Cara, é patético. Patético. Cara, ele colocou o Charles. Cara, é inacreditável começar o jogo com o Charles, cara. É inacreditável, mano. É inacreditável. Gabriel Paulista desaprendeu a jogar bola. O Gustavo... Não, hoje estavam os trapalhões, né? Os 4 estavam os trapalhões. Os caras batiam a bola, tava aparecendo... Cara, que futebol nojento. O Mateuzinho cabeceou a bola na cabeça do Gustavo Henrique, cara. Do Gabriel Paulista. Teve um lance lá, o Mateuzinho cabeceou, bateu na cabeça do Gabriel e saiu. Deu escanteio pros caras, velho. Os trapalhões são profissionais, né? Mas não pode criticar, né? Porque o lateral que acha que é craque falou que a gente não pode criticar porque ganharam 3 títulos. Porque ganharam 3 títulos. A gente não pode criticar. Vai magoar os guerreirinhos do Parque São Jorge. Cara, é desesperador. Aí você propõe a estreia do Lingard. 2-0 pro Fluminense. Aí muda o time. Coloca 3 caras que pelo menos poderiam melhorar o jogo. Aí vem Alan. Destemperado, descontrolado. Achando que tá na casa dele. Achando que tá no Flamengo. E é expulso com 10 minutos de jogo. No segundo tempo. Então, não, e Dorival, a culpa é sua, porque quem trouxe o Alan foi você. Exatamente. Quem pediu o Alan foi você. Isso aí, se o Corinthians fosse um clube sério, era rescisão de contrato hoje. Esse cara cuspiu na cara de todo mundo que foi lá assistir essa porra desse jogo no Rio de Janeiro. Saiu de casa provavelmente no domingo para chegar lá na terça para tentar arrumar um ingresso, pagar 200 conto no ingresso, que é sempre caro, para ver um desgraçado pegando a mão no saco.
pra ver um cara se estapeando. Não tem condições, cara. E a torcida lá, cantando pra caralho. A gente tomou gol de um boneco de Olinda, mano. A gente tomou gol de um argentino tropeço. O Castilho é ruim pra caralho, a gente tomou gol do cara, mano. O cara é todo duro, mano. Pet, os caras petecaram na nossa área, porra. E a gente lá, na má vontade, escolhendo o jogo. É difícil. Os caras petecaram, os caras fizeram altinha na nossa área, mano. O Martinelli levantou a bola pro cara chutar na nossa área. A gente tomou gol de um boneco de Olinda, mano. É revoltante isso, cara. A gente tomou gol do Castilho, velho. E se o Cano tá em campo, sem perna, sem joelho, fazia mais 2. Fazia mesmo. O Gans quase fez. Aposentado já. Claro, E a gente tem que falar de individualidades. Pode falar. Não, e assim, a gente também não pode tirar o mérito do Fluminense, porque assim, o Fluminense vem numa crescente muito boa. O time do Zubeldia, desde a época do São Paulo, sempre foi um time muito enérgico, né? Então a gente fala que é um time muito físico, né? Um time muito enérgico, um time que corre bastante, mas todo mundo teve as pausas, né? A pausa foi para todo mundo. E assim, pô, a gente viu aí o Savarino, que acabou com o meio de campo do Corinthians, né? Pediu dispensa da seleção para poder se preparar. Se queimou com os caras lá. Se queimou com os caras lá porque o Rondon tá irado. Ele até fez uma postagem aí, né? Tava vendo lá na transmissão, né? Falando sobre. E assim, o pessoal da Venezuela tá irado com ele, mano. E aí, tipo assim, você vê o Soteldo entrar e bagunçar o jogo, o Ganso conseguindo controlar o jogo. O Corinthians, quando entra nessa formação aí com um atacante só, a gente já sabe que vai dar ruim. Porque não adianta você preencher o meio de campo com os caras que não tem pegada. Então, tipo assim, o Breno Bidon, ele tem esse vigor, essa vitalidade e tal. Hoje não, tá? Hoje não. Nem ele, nem o André. Tipo assim, o André, ele, na hora do gol, você vê que ele tá extremamente esgotado. Mas por quê? Porque tá correndo errado, mano. Tá correndo errado, porque o time tá bagunçado, sabe? E é muito aquilo que você falou, não dá pra ter Rodrigo Garro e Breno Bidon junto, e todo mundo já sabe disso. Cantado. Quando eu vi a escalação, e assim, o Lingard tinha tudo para ser titular hoje, sim, ou dar uma chance ali pro próprio Zaccaria também. Talvez a gente teria um pouquinho mais de qualidade ali, para ter um cara com a bola. Até o próprio Matheus Pereira, pô, teve um lance do Charles, mano, meu Deus do céu, velho. O Charles tava sozinho. Ele tava sozinho, mano, ele conseguiu se embananar com a bola. Aí ele deu um corte para trás. Nisso ele deu esse corte e ele ainda conseguiu dividir a bola com o cara. Agora eu não lembro se ele ganhou ou se ele perdeu na dividida, provavelmente perdeu. Mas, pô, gente, como que a gente vai querer ser campeão de alguma coisa, mano, com uns caras desse, velho? Sabe? Não tá dando mais. E aí, assim, pô, esses caras me fazem sentir falta do Ranieri, mano. E assim, hoje faz sentir falta do Martínez. Pô, e seriam caras hoje que talvez trariam uma consistência maior do que os caras que começaram o jogo. Tipo, o Alan tava conseguindo controlar o jogo ali bem, só que, pô, ele estragou o esquema tático do time, mano. E aí, tipo assim, a gente coloca na conta do Dorival, porque o Dorival que pediu, o Dorival que trouxe, mas assim, ao mesmo tempo, não foi o Dorival que foi lá e ficou lá balançando o saco do cara, tá ligado? Mas a gente cobra porque ele trouxe, então, pô, se ele trouxe, ele confia, mano. Então, assim, fica nítido, mano. Fica nítido. Pô, hoje eu achei que o Matheus Pereira tinha sentido de novo, mano. Mas não, o Matheus Pereira tinha largado, velho.
Porque viu que tava difícil. Porque viu que tava difícil. E você vê, mano, é nítido. O único cara que não largou o jogo foi o Yuri, que tava correndo o tempo todo e orientando o time, pedindo pro time avançar. E aí, quando a bola chegou no pé do cara que ele ganhou a dividida, o cara tava cansado, mano. O cara tava cansado. E o cara tava cansado sem tocar na bola, porque o Yuri ficou correndo atrás da zaga do time inteiro. É impressionante. Como tá bagunçado. Entendeu? E aí você vê a diferença. Tipo assim, é muito nítido, assim, quando o Corinthians pega esses jogos. Você vê que o time joga todo curtinho ali, né? Se aproxima, toca a bola, faz a movimentação. Tipo, pô, o René pegou, fez a ultrapassagem lá pra não sei quem, que deu o corte no Mateuzinho, e aí rolou a bola, chutou e tal. Mano, aí o Garro pega a bola, aí ele começa a carregar a bola pra lateral. E aí não tem ninguém, mano. E aí não tem ninguém. Porque ele se complica. Cadê aquele jogador de 2 toques na bola? De pegar essa bola, de conduzir, de dar uma pifada? Pô, eu super entendo, mano. Super entendo que o cara tem lá o lance da tendinopatia, que é uma parada muito louca, porque ela inflama mesmo o joelho, mano, e é um bagulho que, tipo, é muito difícil de você cuidar. Mas isso não tira o demérito, tá ligado? Isso não tira o demérito de que não tá jogando nada, tá correndo errado, não acerta mais um passe. Tipo, não tem o vigor físico mais, mano. Então a gente deve entender o quê? Que tá todo mundo treinando errado, mano. Tá todo mundo treinando errado, não tá treinando, não tem preparação física, A entendeu? facilidade do Fluminense sair da marcação do Corinthians é impressionante. O jogo de hoje foi impressionante. Cara, o Corinthians foi engolido fisicamente pelo Fluminense. Como eu falei, o time do Zubeldia tem muito mérito pela questão de ser um time enérgico, e nos tempos de Jardim Leonor aí, ele mostrava isso, né? Por mais que o São Paulo às vezes não rendia, mas era um time muito enérgico. E agora que ele tem peças melhores ali no Fluminense, ele consegue colocar isso. Não é à toa que os caras tá invicto, mano. Os caras tá invicto como mandante. Foi o melhor mandante do campeonato, velho. Sabe? E, pô, não dá mais, gente. Não dá. Eu não sei quem o Corinthians pode contratar. Eu não sei como que vai pagar a multa do Dorival. Mas são coisas que a gente vai ter que começar a pensar, gente. Porque são 8 jogos sem vencer. E, assim, são pontos que, por exemplo, hoje, se a gente perdesse pro Fluminense, seria uma coisa que a gente poderia levar, entre aspas, tá? Porque perder não é bom. Mas a gente poderia levar numa boa em aspecto de classificação. Só que aí a gente perdeu ponto pro Bahia na primeira rodada, que é um time horrível. A gente perdeu ponto pro Curitiba, a gente perdeu ponto contra o Santos, a gente perdeu ponto contra o Palmeiras, entendeu? Então, são pontos aí, fora outras partidas, tá? São pontos que hoje faz falta. E o Corinthians só tá decaindo, gente. O Corinthians começou lá, ganhou um joguinho lá do Bragantino, e aí, pô, 4º lugar, 3º lugar. Pô, hoje o Corinthians é 11º, gente. Isso se já não caiu mais, tá? Isso já não caiu mais, porque tem que olhar a rodada. Então, assim, o Corinthians precisa rever algumas coisas aí, a diretoria precisa rever essas coisas, os jogadores precisam entender que agora não tem mais tempo para ficar escolhendo o jogo, que a gente vai entrar numa fase de grupos de Libertadores. E é muito o que você falou, João. É uma parada que os caras têm ódio de brasileiro, mano. Então tudo que eles puderem fazer pra espancar brasileiro, principalmente lá, mano, vai ser assim. O Santa Fé, que já complicou a gente já. O Peñarol, que também já complicou a gente já. O Platense, que é time argentino. E pode ser o time argentino que for, mano. Pode ser o time argentino que for. Os caras viram Boca Juniors e River Plate no auge, tá? E eles vão jogar bola. E se a gente ficar escolhendo o jogo, mano, a gente cai na fase de grupos da Libertadores. Já nesse 3º jogo aí, contra o Peñarol, a gente não passa do Barra, tá? A gente não passa do Barra. Eu tô sendo muito realista, gente, porque é jogo que o Corinthians complica, tá? E aí, quando a gente chega lá no final, lá, que acho que é contra o Vasco, né? Acho que é contra o Vasco, a gente vai estar brigando pra não cair. O Corinthians não ganha há um mês. E eu vou repetir aqui, tá? Eu sempre falo. A última vitória do Corinthians foi quando meu pai morreu.
E é fato. A última vitória do Corinthians foi contra o São Bernardo no dia que o meu pai faleceu. Já faz um mês. E esses caras estão aí, achando que tá bonitão. O Bidu fala que não precisa cobrar. O Gabriel Paulista vem na rede social postar foto suado, todo sujo, falando que errou e vai dar a volta por cima. Mais um erro na conta dele. O Mateuzinho acha que é o Cafu. O Alan parece que tem 15 anos de idade. O Charles não é profissional. E o Dorival? Gente, o Dorival, ele tá de sacanagem. E eu falei no grupo hoje com os meninos, com o Patrick, com a equipe. O Dorival, eu vou falar atitude, tá, Dorival? Porque eu não vou chamar vocês, eu não vou falar a sua atitude. A sua atitude, mais uma vez, foi de mau caráter com o Labiá. Você colocou o Labiá para estrear, o seu filho, mas você, contra o Coritiba ganhando por 2-0. E você colocou o cara para jogar 10 minutos. E teve influência falando que ele estreou mal. Tá bom, vai lá você, paizão, entrar em campo e querer jogar com o time perdendo 2-0, sem a bola passar por você, com o Dieguinho do seu lado. Vê se tá bom, vê se você consegue. Vê se você tem qualidade para isso. E aí hoje ele colocou o Labiá de novo. Qual o placar? 3-0. 2-0, né? Porque o 3-0 sai depois. Mas 2-0. E mesmo assim, ele pega uma bola, dá uma arrancada, segura, no tempo certo ele acha o Linga que perde o gol. Aí vai ter a fé o TikTok, o Linga entrou e perdeu o gol. Tem todas as circunstâncias. Mas 2 lances que o Linga quase fez o gol. Um lance que o Labiá fez importante. Ou seja, por que esses caras não começam? Por que você começa com o Charles? Por que você coloca o Garro pra jogar? Rapaziada, o Garro é jogador de segundo tempo, não tem mais o que fazer. O Garro, ele fica um inútil jogando mais de 70 minutos. Ele fica um inútil, ele não consegue. Ele não tem força pra isso. Foi o que o Patrick falou, a lesão, tudo certo. Então você dosa os minutos. Você consegue ponderar isso, mano. Você dosa os minutos, não tem o que fazer. Você dosa os minutos. Agora você deixar um menino que não tá conseguindo ter condições, ele anula o Bidon. E aí o Bidon não tava bem hoje? Você não tava, o Bidon não tava bem? Não, mas o Bidon não tava bem porque ele tava jogando de terceiro volante, tava jogando lá terceiro homem meio campo. Jogando lá atrás, o Bidon tem que estar perto, o Bidon tem que jogar aberto, perto do gol, perto do centroavante, dá mais sem o Yuri. A formação sem centroavante funcionou contra o Santos no Paulista, mas porque você tinha jogador de qualidade no meio de campo. Você colocou o Matheus Pereira, você colocou só o Rainer para marcar, então você colocou o Matheus Pereira, André, Bidon e, se eu não me engano, mais um jogador de meio de campo que pelo menos tinha qualidade. E você deixou o Yuri sozinho. André, né? Ele colocou, aquele jogo foi o André, o Ranieri de primeiro homem, o Matheus Pereira, o André, o Bidon, e tinha mais um. E deixou o Yuri sozinho. Lá deu certo diferença, porque... né? Lá deu certo porque você tinha jogador de qualidade. Hoje tinha Charles. E outra, era o Santos, né, mano? Era o Santos. A gente tá falando de um time que vem de 23 jogos de invencibilidade e é muito mais organizado, tipo assim. E era algo que era pra acontecer com o Corinthians, porque a gente tá quase um ano aí com o Dorival, mano. E aí você tem o Zubeldia que em 6 meses botou ordem lá nos caras, velho. E os caras reclamam do Zubeldia lá, tá? Então eu mando o Dorival pra lá. E aí você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Vasco tá competindo, mano, com todo mundo, velho. E aí você vai lá, mano, e coloca, porque você não pediu o cara, tá ligado? Eu vou até chegar perto pra falar, assim, na câmera assim, ó. Você não pediu o cara, tá ligado? Você não pediu o cara. Aí você coloca ele na fogueira pra jogar. As duas vezes. Aí o cara não toca na bola, aí vem nego que nunca chutou a bola na vida, nunca jogou nem no sintético com nós.
E aí vem falar assim, pô, mas Zacarias é ruim, mano. Pô, se você der minutagem, eu vou ter que montar um time. E assim, eu falo com propriedade, tá? Falo com propriedade. Se você montar um time com o próprio Lingard, com o Memphis jogando até ali como meia mesmo, e aí mano, dá pra você colocar, brincando, dependendo da situação de jogo, os três pra jogar junto, que dá resultado, mano. Pô, você vê tipo que o assim, Zacarias já evoluiu, tipo assim, da parada do jogo do Coritiba pra cá, ele teve pouca minutagem, né? Mas você vê que o cara já tá bem melhor fisicamente, mano. Pô, o pique que ele deu ali no finalzinho de jogo ali, beleza, pô, mas atrás de Samuel Xavier, que, mano, não para de correr, velho. O tempo todo, mano, os caras correm. O tempo todo os caras tá correndo. E aí você teve que dar um pique lá no final pra marcar, mano. Então você já sabe que o cara tá melhor. O Lingard, você vê que o cara, ele é diferente, mano. Não tem como. Pode falar o que quiser da carreira do cara, isso e aquilo e tal. E eu também, tipo assim, pô, não acho um grandíssimo jogador. Mas é que sobra, gente. E, pô, você vê lá os tapas de primeira que ele tava achando pra conseguir clarear o jogo. É porque ele tava jogando com um monte de morto do lado, mano. Aí quando você toca a bola no morto, o que que acontece? Pô, o jogador morre, né? Aí lasca o rolê nosso, é né? assustador, é assustador. É, é aquela parada, mano. O Corinthians até mostrava ter um padrão de jogo, esse padrão de jogo já sumiu, desapareceu. E tem uma sequência foda aí. Tem o Internacional agora no domingo. Ah, mas o Internacional não tá bem, empatou com o São Paulo. Contra o Corinthians, o Internacional sempre dá a vida. É de lei isso aí. Gente, mas o Inter tá se ajeitando, viu? Eu tô assistindo o jogo hoje, o Inter dominou o São Paulo até fazer o É, o, gol. o Inter é medroso, né? Ele só é medroso. Depois o time se amedrontou, foi pra trás e aí foi entregando bola e o goleiro lá dos caras é horrível, entendeu? E aí, mano, infelizmente o Caleri tá dentro da área, ele vai fazer gol. Mas assim, é um time que costuma dar muito trabalho pra gente. Muito trabalho pra gente. É só ver o retrospecto aí, mano. Tem muito 2x2, velho. 2x2, 1x1, 2x2, 1x1. Aí o Corinthians vai lá no Beira-Rio e perde. Aí o Corinthians vem aqui na Neoquímica Arena ganha o jogo de 1x0. É complicado, gente. Ó, Complicado. o Inter agora que sempre enche o saco. Você tem o time argentino na semana que vem. Você tem o Palmeiras na próxima semana, tá? Você tem um derby na próxima semana. Só que aí os caras vão jogar lá. Os caras vão jogar. E aí é o Palmeiras, né? Só joga contra o Palmeiras. Ou melhor, compete contra o Palmeiras, né? É. Mas é isso, não sei se o Dorival vai cair hoje. A notícia que eu tenho aqui, que eu tava vendo aqui no celular enquanto o Patrick tava falando, vocês viram de cabeça abaixo, não foi que eu tava vendo notícia aqui, vendo alguma coisa. Vai ter um. Não, aí começa, né? A fala do Dorival. Antes de eu falar da notícia, olha a fala do Dorival. Olha que legal, que fala maravilhosa. Até iniciamos bem. Abre aspas pro Dorival, tá? Até iniciamos bem a partida. Depois de 15 minutos, nos perdemos em alguns movimentos, mesmo com a marcação encaixada. Tá bom, marcação encaixada. O Mineiro estava 3 passos saindo da marcação. Só se for marcação encaixada. Fica difícil você tirar a diferença a partir do momento que, no nosso retorno, acabamos perdendo um jogador. Eu assumo a responsabilidade por tudo, independente desse momento. O que estão falando, tá, é que o Dorival estava bem abatido na coletiva, e quando o treinador está abatido, a realidade é aquilo. Perdeu o grupo. E aí tem que ver o que. É domingo. A parada é domingo. Deve ser provavelmente para estar assim, é aquele ultimato. Ou ganha domingo, ou cai. Não tem o que fazer. Porque pelo que eu vi aqui, o Osmar Estable e o Marcelo Paz vão reavaliar o trabalho do Dorival. E domingo é o ultimato. Não tem o que fazer. Precisava chegar nesse ponto, Dorival, com as suas teimosias? Talvez não. Talvez não precisava chegar nesse ponto. Mas com as suas teimosias, com as suas coletivas bastante pomposas, né?
de querer falar que vai embora, que sabe o caminho de casa e o cacete. Chegou nesse ponto. Que você nunca foi um corintiano dentro de campo, a gente sabe. Que você logo, daqui a pouco, caso você seja mandado embora, você vai estar olhando pro olhar lá pro time da Vila Sônia, torcendo pro Roger Machado cair, para você assumir lá, a gente também já sabe. Então, prove que eu estou errado. Já que você fala que nunca aconteceu isso, prova que a gente está errado. Toda vez que você tá para cair, você dá a volta por cima, né? Põe a melhor escalação e ganha o jogo. Então, se você não quer ficar desempregado, ou se você quer, né, não sei, mas se você não quiser, ganha do Inter. Porque o ultimato tá aí. Vamos para a nota individual de cada um, para encerrar o vídeo? Vamos. Cauê. Qual a sua nota pro Cauê? Difícil, né, mano? Mas o Cauê eu vou dar uma nota alta, mano. Porque se não fosse ele, era pra ter sido muito mais, viu, mano? Eu vou dar uma nota 8 pro Cauê, velho. Nota 8 pro Cauê. Não teve culpa nenhuma nos gols e salvou a gente ali em 2 oportunidades e foi seguro. As bolas que foram defensáveis, ele segurou a onda. Nota 8 pro Cauê. Mateuzinho. Pô, Mateuzinho, eu vou dar uma nota 1 pra ele, porque hoje nada, viu, mano? Deslumbrou, achou que era Felipe Lan. Horrível. Vou deixar o Mateuzinho com nota 1 também. Gabriel Paulista. Pô, Gabriel Paulista hoje é um dos piores também da partida, mano. É difícil, viu? Dá uma nota 1 também pra ele, mano. Muito ruim. Então, é isso. Gustavo, todo atrapalhado. Nossa. Pô, eu acho que quase a defesa toda vai ficar com essa nota, mano. De verdade. Dou nota 1 pro Gustavo. O Bidu é 0, né? O Bidu é o pior. Pela marra do Bidu, pelo jeito que ele se acha tão craque, é menos 0. Menos 1. Bidu, pelo amor de Deus, mano. E ainda teve que sair porque tava amarelado, né? Mas não só por isso, né? A gente sabe que não rendeu. Parabéns, Bidu. Continua com essa marra aí. E os influencers corintianos aí continuam pedindo o Bidu na seleção. Continuem. Deixa ele deslumbrar. Vai ajudar muito o Corinthians. Alan. Não, o Alan é 0. Pela expulsão, pela infantilidade, pela imbecilidade, pelo descontrole. Tá? Nota 0. O Alan. Eu vou na mesma linha de raciocínio porque, como eu falei, ele tava bem, né? Ele tava tentando ditar ali o ritmo no começo do jogo, criou uma chance ali no começo, né? Mas depois, só tristeza, gente. André, eu tenho uma coisa pra falar do André, tá? Rapidinho. A nota do André eu vou deixar de nota... Ia ser nota vermelha, porque eu não achei uma partida boa. Mas pelo gol vai subir uma notinha aí, uma nota 5 pra ele. Pela minha opinião, vou deixar ele passar de ano, pelo menos, raspando no jogo de hoje. Mas, André, solta a bola. É importante. Fazer 1-2 é importante. Fazer uma tabela é importante. Você é forte, você tem habilidade, você é um jogador da empurrância também, né? Tromba, ganha, tem qualidade. Eu vi gente falando que você não tem qualidade. Mentira, eu acho que você tem muita qualidade. Eu acho que você tem a sua habilidade de passada larga, mas soltar a bola é importante. Muitas vezes, e não só no jogo de hoje, o Corinthians pode dar prosseguimento com a jogada. Se você dá um passe, você segura, roda, quer ganhar no corpo e atrasa. Você é um menino que tem um futuro enorme. Enorme. Porque você tem passada larga, você é aquele moleque corajoso, na empurrância, forte, tem a sua habilidade, tem a sua qualidade. Mas não deslumbra, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não deslumbra. Solta a bola rápido. Eu não sei se o Patrick tem a mesma opinião, mas segura muito. Segura muito quando pode soltar rápido. Nota 5 pro André, na minha opinião. Vou aumentar só um pontinho, nota 6. Mas o pessoal não fala que ele é o Pogba de Itaquera e tal. Mano, assiste os vídeos lá do cara lá pra você ver, velho. O que é um meia, jogador no auge, tá? Forte, tem uma passada larga,
que também é da importância, mas é técnico, né? Pô, consegue abrir muito espaço, entendeu? E é isso, cara. Fez o gol, tava muito cansado, mas porque correu totalmente errado hoje também, né, mano? E quem correu certo hoje, né? Fala pra mim. É isso. Charles. Charles é sem nota. Charles não merece nota. Charles não tem condições. Quer falar dos caras? Bidon, vou deixar ele com nota vermelha, tá 4. Acho que do meio pra frente eu vou deixar o Yuri sem nota, mas não pelo motivo do Charles. Tá? O Yuri é sem nota porque não tenho como eu e o Patrick avaliar o Yuri no jogo de hoje. Mas o Bidon, nota 4, na minha opinião. Pô, pra mim o Bidon é 2, mano, porque hoje foi muito inútil. Muito inútil, muito inútil. Apontou de um lado pro outro, depois tá muito falante, tá muito falante. Eu acho que precisa botar o pezinho no chão e voltar a jogar a bola que tava jogando. Que aí é craque, é seleção brasileira. Mas hoje não, hoje é 2. O Garro, nota 2, na minha opinião. Nossa senhora. O Garro não chuta no gol, o Garro não dá um passo pra frente. O Garro erra todas as enfiadas de bola, ele erra todas. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Ele erra todas. Ele não tem a força do Garro tá desproporcional. Passa todas pra fora. Nota 2 pro Garro, na minha opinião. Garro pra mim, nota 1, com muita dor no coração, porque eu gosto muito, mas eu tenho que ser justo, né? Não tá jogando bola há muito tempo, velho. Muito tempo. Mais de um ano já, viu? Isso. Acho que agora o Yuri eu vou deixar sem nota. Os que entraram: Linger, Angeleri, Labiá, Matheus Pereira e Dieguinho, né? Isso. Dieguinho eu vou deixar sem nota, não participou do jogo e caiu, né? Isso aí, o Dieguinho a gente nem precisa dar nota. Complicado. O Linger tá com a perna pesada, nitidamente, perna pesada um pouco, mas fez o que deu pra fazer. Ele entra e o Alan é expulso. Vou deixar o Linger com uma nota 5. Eu pensei na mesma coisa também. Primeiro jogo do cara, criou, né? Bem Quase consciente ali. Quase fez o gol. Muito toque de primeira para pegar confiança, né? Acho que isso é importante. Personalidade, foi lá, pegou a bola, bateu os escanteios também, né? E nota 5. Labiá, acho que a mesma coisa, né? Nota 5, acho que dentro das perspectivas e condições que proporam para ele hoje, deu para fazer. Eu acho que é 5 também. Tipo, teve esse lance aí, né? Que gerou a chance do Lingard, mas acho que não mais é isso, mas também não tem como cobrar muito de um cara entrando na fogueira com 1 a menos, tomando 3, né? É difícil. O Angeleri foi regular, vou deixar sem nota, acho que não agregou e não desagregou, não atrapalhou em nada, mas também não ajudou em nada. Pelo menos é sério. Acho que o Angeleri é mais sério do que o Bidu. Acho que tem essa situação. O Angeleri sabe das limitações, sabe que não vai dar um domínio lindo, não vai dar um chapéu no jogador do Flamengo, e aí colocam ele lá no céu, né? Aí, João, mas você postou o vídeo do Bidu dando chapéu. Postei. Mas repercutiu, não repercutiu? Deu 10 mil visualizações no Shorts. Então, todo mundo assistiu, né? Mas eu sou obrigado então por isso eu gosto do Bidu. Eu não gosto do Bidu. Eu nem respeito também, já perdi o respeito nisso. Eu não gosto da postura dele. Eu não gosto de como ele se acha maior do que ele é. E é a opinião minha. Eu não tô falando pelo Patrick, eu não tô falando por ninguém. É a opinião minha. Eu não gosto. Eu não gosto dessa postura. Eu não gosto do cara se colocar maior que ele é. Tá dando um bom ano? Sim. No ano passado foi muito bem? Foi. Mas é a opinião. Eu não gosto da postura do jogador. E é isso. O Dorival nota 0, né? Ou menos 0, menos 1, menos 3, 1000, menos 1000, 1 milhão de zeros. Eu prefiro nem dar a nota. É isso. Rapaziada, like no vídeo. Sei que é difícil deixar like, né? Nossa, like no vídeo é importante.
Eu vou tentar, com o Patrick, nos próximos dias, fazer um conteúdo para analisar os adversários na Libertadores, tá? É algo que a gente está planejando aí antes. A gente vai tentar de tudo fazer antes do jogo contra o Platense, tá? Porque aí faz mais sentido ser antes, porque aí vocês vão ter uma margem aí melhor, tá bom? Não vamos dar data, porque aí se a gente dá data a gente se compromete, aí acaba não conseguindo, vocês ficam bravos com a gente, aí xinga o Patrick no Instagram, aí xinga eu no Instagram também. Mas vai sair antes do jogo de quarta-feira. Isso vai sair. Sim. A gente tem quinta, tem sexta, tem sábado, tem domingo, tem segunda, tem terça, tem 7 dias aí pra pelo menos sair o conteúdo. Talvez saia junto com o pré-jogo. Talvez saia junto com o pré-jogo de terça, mas vocês ficam cientes aí, tá bom? E vai voltar a série de Brasfoot no canal, tá? O Breno tá passando por alguns problemas aí pessoal, mas vai dar certo, vamos voltar. Bom, é isso. 1 mês e meio sem vencer. Legal. Valeu, Dorival. Valeu, Corinthians. Brigadão aí. Que quarta-feira maravilhosa. Forte abraço. Em nome do Patrick. Pode falar. E antes de finalizar, eu vou te cortar, porque o Corinthians jogou no dia certo, né? No 1º de abril. Esse time é uma mentira. Esse time é uma mentira. É isso. Em nome do Patrick e meu nome, me despeço. Vai, Corinthians. João Vitor na voz, Patrick na voz, a agência Traz Orgulho. Valeu, falou.